Olá, alunos. Nós vamos começar as atividades do módulo 3. Nós vamos começar com língua portuguesa. Eu sou a professora Maria de Fátima. Nós estamos na semana 1. Bom, o tema dessa semana, nós vamos falar sobre as notícias. As notícias, elas são muito importantes para que nós possamos saber o que está acontecendo ao nosso redor e o que está acontecendo pelo mundo afora. As notícias, elas podem ser encontradas nas revistas e também através de uma reportagem feita por um repórter, um cinegrafista, que vai procurar saber sobre algum assunto, vai fazer uma entrevista e essa entrevista vai gerar uma reportagem que estará ou na revista ou na internet ou no jornal mesmo. É bom lembrar que tanto a revista quanto o jornal, eles são versões que podem ser tanto no papel quanto a versão digital. A gente pode encontrar também em sites. Bom, agora eu vou colocar para vocês um exemplo aqui de uma notícia. Essa aqui é uma folha de um jornal, uma página de um jornal. E com esse exemplo, eu vou mostrar para vocês os blocos, a estrutura que toda notícia precisa ter. Para começar, toda notícia precisa ter uma manchete ou um título, que vai se encontrar no início, destacado com letras maiores, com cor diferente. E esse título, essa manchete, ela deve ser bem atrativa, porque vai ser através da manchete ou do título que eu vou despertar o interesse para alguém ler essa notícia, para alguém ler esse conteúdo que eu fiz. Então, deve ser aí geralmente com a letra maior, com uma letra colorida e bem atrativo para esclarecer o assunto. Também, outra parte importante que toda notícia precisa ter é o slide. O que significa slide? Slide significa parágrafo. E o slide importante em toda notícia é o primeiro slide, que está marcado aqui para vocês em azul. O primeiro slide, que é o primeiro parágrafo da notícia, ele deve responder as seguintes perguntas: como aconteceu? O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? São as primeiras informações que a notícia vai trazer para que você comece a entender todo o assunto. Então, nesse primeiro slide, ele é muito importante. Depois que você lê o primeiro slide, você vai para o corpo do texto, que são os outros slides, que são os outros parágrafos. E nesse corpo de notícia é onde se desenvolve o texto, o assunto da notícia. Então, eu tenho a manchete ou título, que geralmente está logo no início, com a letra diferente, com uma cor diferente. Eu vou ter o slide, que significa parágrafo. O primeiro slide, ele é de extrema importância, porque ele vai ter que responder a perguntas de como aconteceu, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu. E depois nós vamos ter o corpo do texto. O corpo do texto, ele é o desenvolvimento da nossa notícia. Então, todas as outras informações importantes sobre o assunto que você está lendo estará no corpo do texto. Vamos treinar? Agora nós vamos lá para o nosso módulo, para a atividade do módulo, que está na nossa página 4. Então, abre aí o módulo na página 4. Você vai ver que tem aí um modelo de uma notícia, que tem aí a manchete ou título. No caso aí da nossa atividade, essa parte aí está em branco. Depois você vai entender por que está em branco, tá bom? Então, aqui é a manchete ou título. Outra parte importante, qual é a outra parte importante? Se você respondeu que é o slide, está correto? O slide, que significa parágrafo. Então, é o primeiro parágrafo dessa notícia.
Mas nós vamos perceber que está faltando alguma coisa. O que está faltando? O corpo do texto. No caso da atividade aí, a gente só trabalhou com a manchete e com o slide, não trabalhou com o corpo do texto. Mas quando a gente for escrever uma notícia, quando a gente for ler uma notícia, tem que ter a manchete ou o título, o slide, o corpo do texto. Algumas reportagens, algumas notícias também têm um subtítulo, que é como se fosse um título auxiliar, um título para ajudar. Só que esse subtítulo, ele não é obrigatório. Obrigatório é ter manchete, isso é obrigatório ter, tem que ter a manchete, tem que ter o slide e tem que ter o corpo do texto, ok? E lembrando que o slide deve responder as perguntas: como aconteceu, o que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. Então, toda vez que nós lemos uma notícia, nós temos que responder essas perguntas, que é o que está aqui, ó, pedindo, ó. A primeira questão está assim, ó. Sabendo que a manchete ou título costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será tratado, escreva uma manchete para a notícia que você leu. Use o espaço do início da notícia. Então, por isso que está em branco. Você vai ler o primeiro slide, vai entender sobre o que está falando e vai criar a manchete ou título para essa notícia. Na letra B, já é uma pergunta sobre o assunto que está no primeiro slide, então tem que ler. Quem entrou com uma ação contra o galo? Então, se você ler aqui, você vai encontrar. E aí vem, lembra das perguntinhas? Quando, onde, por quê? Então, quando aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu. Você vai olhar aqui no slide e vai escrever nessas linhas aqui, ok? E aqui a última questão dessa página vai pedir para você procurar o significado dessa palavra aqui, ó, galináceo. A palavra destacada vai pesquisar num dicionário, que pode ser o dicionário físico, que é aquele em papel, ou o dicionário online. Pesquisou, descobriu, vem aqui e anota o que você descobriu, ok? E assim nós terminamos a nossa primeira aula. Foi um prazer estar com vocês. Até breve.